Olá pessoal, hoje vamos continuar o módulo de anatomia falando um pouquinho sobre osteologia. Então esse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a parte 1 de osteologia. A gente separou 10 questões aqui para falar nesse vídeo e depois na sequência vocês vão ver a parte 2 desse mesmo tema, tá bom? Então essa primeira questão aqui foi uma questão extraída lá da prova do JF de Fortaleza já há bastante tempo, lá de 2009, e ela diz assim: com relação à estrutura óssea da cabeça, assinale a alternativa incorreta. Diz assim: letra A, o neurocrânio forma caixa óssea para o cérebro. Letra B, o neurocrânio no adulto é composto por um osso occipital, um esfenoide, um frontal, ossos pares, parietais e temporais. Letra C, o viscerocrânio abriga uma parte dos órgãos sensitivos da face. Letra D, o esplancnocrânio representa apenas a base óssea para a face. Esplancnocrânio, pessoal, é semelhante a um sinônimo de viscerocrânio, tá bom? Foi colocado aqui apenas para tentar confundir um pouco o aluno que estivesse fazendo a prova. E basicamente, se a gente separar esses ossos, né, se a gente traçasse uma linha nessa região aqui, a gente separaria neurocrânio de viscerocrânio. Então, basicamente, quando a gente faz essa separação, né, a gente tem a caixa óssea para o cérebro como neurocrânio e a parte mais da face como viscerocrânio. E o que que tem, né? Quais os ossos que a gente encontra em cada um desses? Quando a gente fala de neurocrânio, a gente vai ter o osso frontal, ímpar, a gente vai ter ossos parietais, né? O osso parietal é par, a gente vai ter o occipital ímpar, a gente vai ter temporal par, certo? Dois ossos temporais. Além disso, a gente vai ter o esfenoide e a gente vai ter também o etimoide, que é mais interno, então a gente não consegue ver na visão mais externa do crânio, tá bom? E o neurocrânio a gente ainda vai dividir ele em condrocrânio ou base do crânio, como a gente até já viu anteriormente, e dividir ele também em abóboda craniana ou calota craniana, que é a parte mais superior. Então, base do crânio e calota. Então, são diferenciados assim. Já o viscerocrânio, pessoal, já a parte da face, a gente vai dividir ele, né? Ele faz parte de 14 ossos, 6 pares e 2 ímpares, e são eles os zigomáticos, as maxilas, os lacrimais, os palatinos, 2 nasais, 2 conchas nasais inferiores, a mandíbula e o vômer. Então, esses são os ossos que vão fazer parte do viscerocrânio ou esplancnocrânio. Aqui eu vou deixar uma sugestão de site para você estudarem anatomia, que é o kenhub.com. Existe a parte gratuita e existe a parte premium também dele, que tem mais a oferecer. Mas a parte gratuita já vai ter muita coisa com imagens bem legais. A parte de imagens dele é bem interessante. Mas vamos lá. Qual é a resposta correta, né? Ele pede para assinalar a incorreta. E diz, letra A, o neurocrânio forma caixa óssea para o cérebro. Ok, correto. Letra B, o neurocrânio no adulto é composto por um osso occipital, um osso esfenoide, um frontal, ossos pares, parietais e temporais. Mas aqui está faltando o etimoide, né? Então essa letra B estaria incorreta, certo? C, o viscerocrânio abriga uma parte dos órgãos sensitivos da face. Essa parte é até um pouquinho polêmica, né? Porque se a gente pegar os órgãos sensitivos, órgãos do sentido, a audição, teoricamente, inclusive faria parte mais para neurocrânio, mais os restos dos órgãos dos sentidos, mais viscerocrânio, mas daria para passar como os órgãos sensitivos da face. Letra D, o esplancnocrânio representa apenas a base óssea para a face. O viscerocrânio representa a base óssea para a face. Isso, em teoria, está correto. Se você for pegar algumas estruturas mais internas, não só a face, né, mas algumas estruturas mais internas também poderiam ser formadas pelo esplancnocrânio ou viscerocrânio, mas se você pegar um livro de anatomia, ele vai dizer isso, né? O viscerocrânio representa a base óssea para a face. Então, estaria correta também. Só que essa questão, lá ela vem como incorreta. Numa questão dessa, quando a gente vê uma questão dessa em concurso, é um pouquinho complicado porque tem algumas questões que tem coisas erradas. Se eu estou fazendo essa prova aqui, eu iria na letra B, porque está faltando um osso ali, o osso etimoide. Então essa é uma questão que dá tranquilamente para se entrar com recurso, né? Porque na letra B está faltando o osso etimoide, então ela está incorreta.
tá bom? E se você pegar vários livros de anatomia, essa afirmação de que o esplanquinocrânio ou o viscerocrânio representa a base óssea para a face, ele também a gente vai encontrar isso como correto. Então essa questão aqui, a gente vai colocar algumas questões para mostrar como às vezes questão de concurso é fácil a gente recorrer, né, por alguma inconsistência, né, e não é fácil fazer questão de concurso. Segunda questão, uma questão bem recente daqui, realizada no processo seletivo 2020 da UFRN, então é uma prova realizada em 2019 para o ingresso em 2020. E diz assim: os ossos cranianos estão conectados por um tipo de articulação contínua sem fissura articulatória. Esse tipo de articulação é caracterizado como gonfose, diartrose, sinartrose, anfiartrose. Aqui, pessoal, eu coloquei um resumo para vocês sobre essas articulações, porque isso aqui é uma coisa que a gente muitas vezes esquece e vocês vão precisar relembrar isso aqui. Então, tirem um print dessa tabela para vocês gravarem isso. As articulações do corpo humano, quanto ao movimento, elas são classificadas em sinartroses, anfiartroses e diartroses. O que quer dizer isso? Sinartrose não tem movimento entre elas, certo? Anfiartrose existe pouco movimento, certo? E diartrose existe amplo movimento, certo? Seriam as articulações sinoviais. As sinartroses, que são essas que não têm movimento, a gente tem um tipo de união fibrosa, certo? Uma cartilagem muito fibrosa. E a gente divide esse tipo de união fibrosa em 3 subdivisões das sinartroses. A primeira é a sutura, que seria a sutura dos ossos do crânio, certo? O segundo é sindesmose, que é quando um ligamento une 2 ossos sem permitir movimentação, como é o caso da tíbia e da fíbula, como é o caso do rádio e da ulna, por exemplo. E aqui a gente tem a gonfose, que seria, né, a articulação em que permite a inserção de algum elemento cônico dentro de uma estrutura óssea, né, que aqui seria a articulação que a gente tem nos dentes, a gente chama ela de gonfose. Todas essas 3, sutura, sindesmose e gonfose, são sinartroses, são articulações que não permitem movimentos ou pouquíssimos movimentos. Se a gente for pensar no dente, né, ele tem uma certa mobilidade pelo ligamento periodontal, mas ainda assim ele é caracterizado dentro de uma sinartrose. Em segundo lugar, a gente tem uma anfiartrose. Na anfiartrose, a gente vai ter uma união por cartilagem ou fibrocartilagem. Quando a gente tem uma cartilagem hialina, a gente tem uma maior movimentação. Quando a gente tem uma fibrocartilagem, a gente tem menos movimentação, tá bom? Então, essa anfiartrose ela é dividida em sincondrose, que é quando a gente tem uma cartilagem unindo 2 ossos, cartilagem hialina, que é como a gente tem, por exemplo, quando o bebê nasce, as mandíbulas elas são unidas na linha média por uma sincondrose, certo? E a partir dos 2 anos de idade é que essa cartilagem deixa de existir e tudo passa a ser osso, tá bom? Essa sincondrose permite uma pequena movimentação da mandíbula. Uma outra subdivisão das anfiartroses é a sínfise, que a gente conhece muito pela sínfise púbica. É um exemplo, né? Permite pouca movimentação. E a outra, né? Essas são as 2 subdivisões, sincondrose e sínfise das anfiartroses. As diartroses já são articulações sinoviais que permitem amplo movimento, como o do punho, cotovelo, mandíbula, né? Articulação temporomandibular. E as diartroses elas são classificadas em vários subtipos, como esferoide, que um exemplo é o acetábulo e a cabeça do fêmur, trocoide, que é entre as vértebras atlas e axis, gínglimo, húmero e rádio, né, que seria uma dobradiça, um gínglimo, então seria esse movimento. A gente diz que a articulação temporomandibular é uma bigínglimo artrodial, é um pouquinho complexa, então ela recebe mais de uma classificação. A gente tem elipsoide, metacarpofalangeana, celar, carpo metacarpal e plana, clavícula e escápula. Cada tipo de articulação desse vai permitir uma movimentação diferente. Então vejam bem, lá na questão, se vocês... a gente vai voltar aqui para olhar. Eu coloquei aqui não só escrito, mas botei algumas definições, tá bom? Então, sinartrose, anfiartrose e diartrose. Sinartrose são articulações fibrosas que se situam entre um osso e outro.
Sua principal característica é a falta de mobilidade, pois elas são fixas. Exemplos: suturas, né, que a gente tem no crânio, sindesmose, que são os ossos ligados por ligamentos, e agonfose, que é a do dente. Anfiartrose são articulações cartilaginosas semimóveis, certo? Elas recebem esse nome exatamente por conter cartilagens entre o osso. Então, as subdivisões da anfiartrose é sincondrose e sínfise, tá bom? Como a gente já comentou, e as diartroses que tem aquelas várias classificações que são um pouco mais complexas. Então, se a gente voltar aqui para a nossa questão, olha só o que ele diz: os ossos cranianos estão conectados por um tipo de articulação contínua sem fissura. Esse tipo de articulação é caracterizado como, lembrando, eles não têm movimentação. Então aqui a gente tem uma sinartrose, não tem movimentação. Se a gente for mais específico, a gente diz que é uma articulação do tipo fissura, né, que é uma subdivisão da sinartrose, tá bom? Gonfose, como a gente já viu, é a do dente, que também é uma sinartrose, certo? Mas não é dos ossos cranianos. Diartrose, nosso exemplo principal é a articulação temporomandibular. E anfiartrose seria um exemplo quando o bebê nasce, a sincondrose, que é um subtipo de sinartrose, entre a mandíbula, né? Entre a união da mandíbula, na linha média. Então aqui a gente achou nossa resposta como sinartrose, tá bom, pessoal? Gravem isso, isso é uma coisa que quando cai confunde muito. Outra questão da UFRN diz assim: a cavidade orbitária é uma estrutura anatômica extremamente complexa. A topografia dessa região é formada pelos ossos. Isso aqui é uma questão que, vez ou outra, cai em prova de residência. Com algumas questões dessas, eles usam algum detalhe para tentar complicar, mas isso aqui é bem objetiva. Quais são os ossos? Então vamos dar uma revisada aqui na característica topográfica anatômica da órbita. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Com relação aos ossos, a gente tem o osso frontal, de azul, primeiro. A gente tem o osso zigomático, mais alaranjado. A gente tem o esfenoide amarelado aqui. A gente tem a maxila verde. A gente tem o lacrimal, certo? Essa região mais rosa. A gente tem ainda o osso etimoide, tá bom, pessoal? E a gente tem o osso palatino. Então são esses 7 ossos que vão formar. Vamos aproveitar que a gente está aqui e ver algumas características importantes da órbita. Aqui no osso lacrimal a gente tem a crista lacrimal, que é onde vai ficar situado o saco lacrimal também, né? E aqui no saco lacrimal vai vir o tendão cantal medial, ou ligamento palpebral medial, que vai vir uma feixe anterior e vai vir um feixe posterior para cá, protegendo esse saco lacrimal que está aqui na crista lacrimal. Outra coisa importante, forame etimoidal anterior, né, aqui vai passar para o nariz algumas estruturas vasculares e nervosas importantes. Mesma coisa com forame etimoidal posterior aqui atrás. Quando a gente passa para o osso esfenoide, a gente está vendo aqui a asa maior do osso esfenoide, certo? Que se complementa para cá. E aqui a gente está vendo a asa menor. A divisão da asa maior com a asa menor do esfenoide, a gente vai ter a fissura orbitária superior. E aqui, já na asa menor do esfenoide, a gente vai ter o canal óptico, onde vai passar nervo óptico e artéria oftálmica também. A gente vai ter aqui embaixo a fissura orbital inferior, tá bom, pessoal? E isso aqui são algumas estruturas anatômicas importantes, né? Aqui em traumatologia é muito importante saber da sutura zigomático frontal, né? Saber onde que é o rebordo infra e supraorbitário. Aqui no rebordo supraorbitário a gente vai ter o forame supraorbitário, que pode ser um forame ou uma incisura. Se ele for totalmente fechado por osso, é um forame. Se essa região inferior aqui for aberta, né, não for fechada, ele passa a ser uma incisura, tá bom? Isso é importante quando a gente for ver acesso cirúrgico, acesso coronal, é bem importante saber dessas coisas. Então, quando a gente vem para a resposta aqui, a gente viu todos os 7 ossos, e a gente tem aqui na letra A todos: lacrimal, etimoidal, palatino, frontal, esfenoidal, zigomático e maxilar. O que mais se erra aqui, pessoal, é o osso palatino. Muita gente não entende por que o osso palatino ele forma, né, a órbita. E isso faz parte, inclusive, aqui dessa questão, que diz assim: um osso que entra na formação do assoalho da órbita. Então essa questão ainda é mais específica. Ela quer saber os ossos do assoalho da órbita, né? E ela dá opções: esfenoide, palatino, etimoide e lacrimal. Então vamos lá, né?
qual osso aqui dessas opções formam o assoalho da órbita. No assoalho da órbita a gente vai ter maxila, a gente vai ter zigoma também fazendo parte ali, em uma menor parte, mas faz também parte do assoalho da órbita. E lá na região posterior, vocês vejam que eu demarquei ali embaixo o osso palatino, verdinho aqui embaixo, e a gente vai aproximar para vocês conseguirem visualizar na região posterior. Esse verdinho aqui é a contribuição do osso palatino para o assoalho da órbita. O osso palatino é um osso comprido verticalmente, né? Então ele chega até o assoalho da órbita. Na parede medial a gente já vai ter aqui maxila, lacrimal, osso etimoide. A parte de teto de órbita é mais osso frontal. Parede lateral, o esfenoide tem uma grande contribuição, assim como o osso zigomático também tem uma grande contribuição, tá bom, pessoal? Então, algumas características importantes aqui. E as questões elas podem pedir isso. O que tem na parede lateral, na parede medial, na parede superior? O que forma a fissura orbitária superior, que é o próprio osso esfenoide, divisão entre asa maior e asa menor. Então tem muita coisa aqui para se ficar atento. Então a resposta dessa questão aqui, o osso que entra na formação do assoalho da órbita é o osso palatino. Osso esfenoide é parede lateral de órbita. Osso etimoide parede medial. Osso lacrimal parede medial de órbita também. Vamos lá para outra questão. A porção anterior do ligamento palpebral medial se insere no osso denominado... Bem, aí ele dá opções: nasal, maxilar, etimoide, lacrimal. Vamos relembrar aqui a anatomia do ligamento palpebral medial, ou tendão palpebral medial. A gente está falando desse tendão aqui. Vejam que esse tendão ele tem duas divisões. A gente vai ter essa parte mais tarsal do músculo orbicular do olho e ele vai se condensar para formar o tendão, certo? Esse tendão ele tem uma divisão anterior que vai se inserir na maxila e tem uma divisão posterior que vai se inserir no osso lacrimal. Essas duas divisões vão estar protegendo o saco lacrimal. Vejam que o saco lacrimal está aqui no meio, né? Então é uma maneira de se proteger o saco lacrimal em algum trauma. Por isso que se utiliza por isso que existe esse tendão, esses dois feixes, justamente para proteger o saco lacrimal. A gente vai ver uma outra imagem que mostra também, né, a parte anterior do tendão se inserindo na maxila e posterior à porção anterior do tendão a gente vai ter o saco lacrimal e depois o ducto que vai desembocar ali no nariz, tá bom? E a gente vai ver mais para frente em que ducto em que meato que esse ducto desemboca, tá bom? Só voltando aqui para a gente relembrar algumas coisas, mas superolateralmente a gente vai ter a glândula lacrimal, tá bom, pessoal? Lembrando que a glândula lacrimal ela vai ter uma inervação parasimpática do nervo facial, mas essa inervação do nervo facial ela vem via nervo lacrimal, tá bom? Quando a gente olhar a inervação a gente vai ver isso com calma, mas ele vem lá do gânglio pterigopalatino, pega a comunicação de V2, certo? Maxilar, ele vai emitir um ramo comunicante, o nervo zigomático emite um ramo comunicante para o lacrimal, e lá do lacrimal ele vai até a glândula lacrimal, mas a fibra principal aí é do nervo facial, ela só pega carona nas vias desses nervos que eu comentei. Então, a porção anterior do ligamento palpebral medial se insere no osso denominado maxilar, porque ele está falando da anterior. Se fosse posterior, seria osso lacrimal, seria a letra D. 2016. O conhecimento da anatomia, aqui uma questão da UFG. Conhecimento da anatomia óssea orbital com seus forames, suas fissuras e áreas de inserção, ajuda o cirurgião a evitar lesões nas estruturas vitais que estão contidas dentro da órbita. As distâncias médias para a localização das estruturas críticas em relação aos reparos anatômicos são essenciais quando se pretende reconstruir as paredes orbitárias. Nesse sentido, a distância média entre a sutura zigomático-frontal e a fissura orbital superior deve ser... Lá, pessoal, no livro do Milor, vocês vão encontrar isso aqui bem direitinho. Ele diz o seguinte... a gente não vai ver só isso aqui, eu vou aproveitar para tocar em outros assuntos. Mas a fissura
da sutura zigomático frontal para a fissura orbital superior, a gente tem em média 35 milímetros. Tá bom, pessoal? Essa é a média que a gente tem. Isso serve para a gente ter uma segurança quando a gente está dissecando aqui essa região de parede lateral, perto próximo da parede superior. Porque como aqui na fissura orbital está saindo muita estrutura importante, né? Nervo oculomotor, troclear, V1, né? Oftálmico do trigêmeo, abducente, tem muita estrutura importante passando por aqui, veia oftálmica superior. Então a gente não pode invadir essa região, tá bom? Aqui na parede medial a gente tem outras referências anatômicas. A gente tem da crista lacrimal anterior até o forame etimoidal anterior 24 milímetros. E a gente tem mais 12 para chegar no forame etimoidal posterior. Por que isso aqui é importante para a gente dentro de reparos anatômicos de acesso à órbita? A gente teria aqui 36 milímetros, né? Porque olha só, pessoal, passando o forame etimoidal posterior, eu vou ter o forame óptico. E aqui vai estar passando o nervo óptico, então eu não posso ultrapassar o forame etimoidal posterior em nenhuma hipótese. Porque se eu passar, eu posso lesar o nervo óptico. E não é isso que eu quero em um acesso de órbita. Então, cheguei nessa minha referência aqui, esses 36 milímetros, eu não vou além disso num procedimento cirúrgico. Aqui, abaixo da fissura da sutura zigomático frontal e um pouquinho medial, a gente já vai ter o tubérculo de Whittingham, que vai ser uma região de inserção do ligamento palpebral lateral, tá bom? Então, eu aproveitei essa questão para falar de alguns outros reparos, mas a questão em si ele pergunta da sutura zigomático frontal para fissura orbitária superior, que a gente viu que é 35 milímetros, certo? Isso aqui no livro do Milor tem bem detalhado lá, mas já que vocês estão vendo aqui não precisa nem ir para lá, tá bom, pessoal? Outra questão aqui que tem isso bem definido no livro do Milor quando fala de acesso para a órbita, na mesma lá da UFG também. A órbita é uma cavidade óssea que aloja o globo ocular. É uma pirâmide quadrangular, com seu topo no ápice orbital. Os volumes de uma órbita e globo de um adulto são, respectivamente. Isso aqui a gente tem bem direitinho lá, e ele usa essa imagem aqui, né, com as medidas 4,5 cm, 4 centímetros. Então o globo ele diz que tem 7, o CC seria quase que um ml, está falando de volume, e a órbita 30. Então por isso que é como se a gente, né, então a resposta é 30 ml, 7 ml ou 30 cc e 7 cc. É como se no globo, se fosse botar um líquido lá, eu conseguisse botar um volume de 7 ml. E na órbita, que é a parte óssea, eu conseguiria botar um volume de 30 ml lá dentro, tá bom? Quando a gente fala de C6, 37 cc, a gente está falando de volume, como a gente fala de ml de volume, tá bom? Outra questão aqui, uma questão da UERJ de 2010. O forame redondo, através do qual a divisão maxilar do nervo trigêmeo deixa o crânio, está localizado. Ele diz na lâmina cribiforme do etimoide, lâmina papirácea do etimoide, asa menor do esfenoide ou asa maior do esfenoide. Bem, vamos ver esse videozinho que ele vai mostrar isso aqui de uma maneira bem didática para a gente. A gente está vendo aqui, pessoal, observe, a gente está vendo o gânglio trigeminal e a gente está vendo aqui essa região V1, essa região V2, essa região V3. O que passa pelo forame redondo é o V2, tá bom? Aqui a gente está vendo o nervo oftálmico e aqui nessa outra visão a gente vai observar o nervo maxilar aqui, tá bom? Então aqui a gente tem o nervo maxilar passando pelo forame redondo. Então eu vou clicar aqui para deixar claro para vocês que ele passa pela asa maior do osso esfenoide, tá bom? Então o forame redondo ele está totalmente situado dentro da asa maior do osso esfenoide. O nervo mandibular já vai passar pelo forame oval, que também está na asa maior do osso esfenoide, tá bom, pessoal? Então a resposta dessa questão aqui é asa maior do esfenoide. As questões das provas da UERJ, ela tem umas questões anatômicas um pouquinho mais complexas do que a gente vê em outros concursos, tá bom? Agora vai ver uma prova de 2009 da Polícia Militar de Minas Gerais, que diz assim: em relação à anatomia do seio maxilar e sua íntima relação com a cavidade oral, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Devido à proximidade do seio maxilar com os ápices radiculares dos dentes maxilares posteriores, podem ocorrer odontalgias de origem sinusal causadas por sinusites. Letra B. O seio maxilar é comparado a uma pirâmide quadrangular,
tendo como base a parede lateral da cavidade nasal e como ápice o osso zigomático. Letra C. Os seios maxilares são revestidos por epitélio respiratório do tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, muco secretor e pelo periósteo. Letra D. Para que ocorra a drenagem da secreção produzida pelo seio maxilar, o epitélio do seio maxilar, por meio de batimentos unilaterais de seus cílios, desloca o muco produzido em direção ao ósteo do meato nasal inferior. E aqui eu vou colocar um videozinho com os seios da face, para que vocês consigam visualizar. Eu vou aproveitar essa questão de seio maxilar para falar de seios da face também, tá bom, pessoal? Então vejam os seios da face, todos aí na região a gente vai tirar alguns elementos ósseos para que vocês consigam enxergar melhor, tá bom? Então veja bem que a gente está vendo aqui seio esfenoidal, lá bem posterior, certo? Mas aqui anterior a gente está vendo seio etimoidal, que às vezes é um pouquinho difícil da gente visualizar isso, só ouvindo falar. Né? Aqui em cima a gente está vendo também seio frontal. E aqui nessa região, seio maxilar, que é o que a gente está mais habituado. Né? Eu vou tirar aqui a maxila e o zigoma e vou clicar nesse seio maxilar e deixar ele isolado. Então quando ele fala que é uma pirâmide quadrangular, essa parte aqui que é voltada para a região nasal é a base da pirâmide, e essa região, essa é a base da pirâmide, e essa região aqui é o ápice, estaria voltado para o zigoma, tá bom, pessoal? Então o seio maxilar é essa cavidade que realmente tem um epitélio respiratório, como todos os outros seios, que tem aí esse epitélio ciliado justamente para secretar esse muco em direção ao ósteo, tá bom? Então, para a gente relembrar, né, que a drenagem desse seio, ela é realizada do seio maxilar para o meato médio. Então aqui a gente tem a concha nasal superior, média e inferior, né? E aqui a gente tem um meato inferior, aqui a gente tem um meato médio, onde a gente vai ter a drenagem da maioria das secreções dos seios, e aqui o meato superior, que é uma cavidade bem pequena, tá bom? Então a gente também consegue ver aqui, pessoal, essa imagem, ele está mostrando a direção em que os cílios eles jogam o muco, né, para essa direção do ósteo, que é uma região póstero-medial, tá bom? E aí ele vai passar, né, essa secreção, ele vai passar pela bula etimoidal e ato semilunar, para depois chegar ali na região do meato médio. Nessa imagem aqui, nesse corte coronal, observem bem, a gente está vendo o seio maxilar, e observem que aqui tem um caminho, certo? Um caminho que depois essa drenagem vai voltar para o meato médio, tá bom? Para essa região do meato médio. Então esse caminho aqui a gente geralmente observa, principalmente sinusite, se esse ósteo aqui ele está pérvio, se ele está aberto, ou se ele está obliterado. Se ele estiver obliterado, o paciente com sinusite ele não vai ter uma resolução do quadro, porque isso aqui precisa estar drenando para esse seio ficar saudável. O seio frontal, a gente também consegue ver a via de drenagem dele aqui. Então observem essa região da linha vermelha, que é exatamente a linha de drenagem do seio frontal, que vai sair também no meato médio, tá bom, pessoal? Aqui mais uma imagem, seio maxilar e drenagem do seio frontal, aqui o seio frontal, e aqui seria um corte coronal mostrando a drenagem do seio frontal e do seio maxilar para o meato médio. Então, revendo essas questões, a letra A está correta, a gente realmente pode ter odontalgia decorrente de sinusite. A letra B, o seio maxilar realmente é uma pirâmide com base para a lateral da cavidade nasal e ápice para o osso zigomático. A letra C, o seio maxilar realmente tem o epitélio respiratório. E na letra D, ele diz que desloca o muco produzido em direção ao ósseo do meato nasal inferior. E na verdade é para o ósseo do meato médio, tá bom, pessoal? O seio maxilar drena para o meato médio. Então essa seria a questão incorreta. Questão 10, aqui diz assim: o ducto nasolacrimal drena seu conteúdo na região ou estrutura denominada. Então se a gente observar, se a gente olhar no espelho, fizer assim na nossa pálpebra, bem na medial aqui da pálpebra, a gente vai ver um furinho, tanto na pálpebra superior como na inferior. Isso são os canalículos que vão drenar para o saco lacrimal, e do saco lacrimal existe o ducto nasolacrimal que vai jogar a lágrima ali para o nariz. Por isso que quando a gente chora, a gente fica com o nariz entupido, né, cheio de
de secreção. Então ele quer saber para onde o ducto nasolacrimal drena. Se é para o meato médio, meato inferior, o corneto seria a mesma coisa que concha. Então, na verdade, ele não tem como drenar para a concha, né? Ele drena para o espaço entre uma concha e outra, tá bom? Então eu botei esse resuminho aqui para vocês, dizendo a estrutura e para onde ela drena. Então, seio frontal, maxilar, a parte anterior do seio etimoidal drenam para o meato médio. A parte posterior do seio etimoidal e do seio esfenoidal drenam para o recesso esfenoetimoidal. E o ducto nasolacrimal vai drenar no meato inferior. Então, abaixo da concha nasal inferior ou do corneto inferior, tá bom? Quando a gente diz que em cirurgia ortognática, por exemplo, a gente vai fazer uma turbinectomia, a gente está dizendo que a gente vai remover o corneto inferior ou a concha nasal inferior. Qual é o objetivo disso? A gente faz isso quando a gente impacta a maxila. Então, se eu vou jogar a maxila para cima, eu vou diminuir a passagem de ar, eu vou dificultar a passagem de ar. Então, eu removo essa concha nasal para que o ar consiga passar com mais fluidez e o paciente consiga respirar melhor. Tá bom, pessoal? Então, aqui meato inferior é para onde o ducto nasolacrimal drena. Então, esse é o vídeo de hoje e vamos para a parte 2 de osteologia. Um abraço e até lá.